Boa noite, pessoal. Tudo bem? 9h36. Fazer mais uma live aqui, né? Uma troca de experiência, contar alguns casos. Eu tenho vivenciado uma experiência forte, né, num curso que eu estou fazendo e no qual tem sido motivado, né? A gente, né, tá dando a cara, né, fazer as lives, aprender a falar com vídeo, igual eu falei na primeira live, né? E aí eu tenho pego coisas que eu tenho vivenciado no dia a dia, que eu tenho estudado, que eu tenho experimentado e trago aqui pra gente conversar um pouquinho, fazer uma reflexão, né? E essa semana teve algo que me chamou muita atenção, é uma frase até meio clichê, né? Possivelmente vocês já ouviram, mas eu comecei a refletir, tentei lembrar, né, de algumas coisas que eu já vivenciei na minha vida e eu queria compartilhar com você. A frase é o seguinte: Jesus venceu no deserto e Pedro fracassou no paraíso. É interessante porque você percebe claramente, né, que a vitória ela não depende do lugar que você está, diante dessa frase, né? Jesus, diante de toda a adversidade no deserto, sem recursos, sem pessoas, sem apoio, sendo tentado, ele conseguiu sair vitorioso. Em contrapartida, Adão estava no paraíso, tinha acesso a tudo, tinha várias coisas, todos os recursos, né, era provido de tudo, e ele não conseguiu sair vitorioso. Ele acabou pecando, né? E eu fiquei refletindo muito e eu comecei a lembrar de algumas coisas, né? Tentando entender um pouco o porquê de Jesus, né, sair vitorioso e Adão ter pecado. Eu comecei a perceber que, tipo assim, o que diferencia esses dois é exatamente o fato de ter o propósito claro. Quando você tem um propósito claro, você consegue permanecer fiel ao propósito, aos seus valores, enfim, aquilo que você se propõe fazer. Quando você não tem um propósito claro, quando as coisas não são tão claras, dificilmente você consegue manter uma posição diante de uma adversidade. Você acaba sendo levado pelo que é mais fácil, pelo que é mais cômodo, pela curiosidade. E porque você não tem nada sólido para você se agarrar, para você tomar como base, né, para buscar força para resistir, seja qual situação for, né? Então, refletir em cima disso, a diferença para mim está exatamente nisso. O propósito, ele consegue te dar parâmetros, te dar força para você dizer não quando precisa dizer não e dizer sim quando precisa dizer sim. E principalmente a resistir às adversidades, porque muito na teoria, no papel, quando a gente coloca, faz um planejamento, cria algo, tudo funciona muito bem, né? Parece que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade, não vai ter nada, só que a realidade é diferente. E o que faz a gente manter constante ou não? É o propósito. Se o meu propósito está claro, eu vou ter força para passar pela adversidade. Se eu não tenho um propósito claro, facilmente eu vou ser levado pela adversidade, buscando um caminho mais fácil, alguma coisa nesse sentido. E é engraçado porque eu comecei a recordar, né, acho que foi tão marcante essa frase para mim, dentre várias que eu vi essa semana, e por isso eu quis trazer aqui, porque eu vivenciei um pouco dessa experiência. No ano 2000, passei no vestibular e eu passei em Ouro Preto, fui fazer música em Ouro Preto. E foi engraçado que muitas pessoas falaram assim: cara, lá em Ouro Preto você não vai conseguir sair em Ouro Preto, porque você vai cair em festa, bebedeira, enfim, e você não vai sair de Ouro Preto, não vai conseguir formar. Muitos, né, depois que estudando em Ouro Preto, muitos pais chegavam e falavam assim: meu filho passou aí, mas eu pensei em não deixar ele ir porque Ouro Preto é bem complicado, eu tenho medo de perder meu filho, etc. E foi engraçado porque eu estava passando um momento muito difícil na vida, né, questões financeiras, familiar, e quando eu fui para Ouro Preto eu tinha claro o seguinte, que eu tinha que arrumar um jeito de voltar de lá o mais rápido possível, porque eu não teria tantos recursos para estar lá, então eu precisava fazer o que eu tenho que fazer no menor tempo possível, e para isso eu não poderia dar brecha para algumas coisas. E na minha cabeça eu coloquei como se eu estivesse indo para a guerra, e nessa guerra eu tinha que cumprir a minha missão e voltar o mais rápido possível. E dentre as várias regras que eu criei, algumas delas foram que conseguiram me sustentar para que eu conseguisse sair de Ouro Preto, né? Você tem uma ideia, na minha turma entraram 30 pessoas, formaram duas, eu e mais um.
ou seja, os demais ficaram para trás no curso, justamente porque a cidade oferece, né, vários atrativos. E o propósito meu ali era o seguinte, era eu voltar o mais rápido possível. Para isso, algumas regras foram colocadas. Por exemplo, eu assumi o compromisso de eu nunca ir em nenhuma festa quando eu tivesse Ouro Preto, inclusive quando fosse na minha república. Eu não iria em festa, e eu não fui em nenhuma festa nesse período. Eu não iria ingerir bebida alcoólica, nada, durante o período que eu tivesse em Ouro Preto. E assim eu fiz. Foram 2 ações que eu tomei e que eu consegui dizer não, né? Teve o pessoal da república achava estranho que eu não ia em festa, ficava só em casa. Mas naquele momento, para eu conseguir, né, cumprir o meu propósito, que era exatamente formar, voltar para casa, sabendo a dificuldade que meus pais estavam para mandar dinheiro para lá, foi o que eu me apeguei naquele momento e que me deu força para eu conseguir vencer Ouro Preto. E eu passei 4 anos em Ouro Preto, consegui formar, e sem ter ido em nenhuma festa em Ouro Preto, sem ter ingerido uma gota de álcool. E o que me fez? Porque os convites eram muito, né? Tinha muita possibilidade, e eu só consegui passar por aquilo ali porque estava muito claro o propósito, que eu tinha que voltar para casa o mais rápido possível para ajudar meus pais. Então eu estava ali para estudar, para pegar um conhecimento. Se eu tivesse que vivenciar qualquer outra coisa, seria feito em outro momento, não naquele momento. E assim eu fiz. E aí eu voltei para casa, depois de um mês que eu estava formado, e eu voltei lá em 2004. E aí eu fui, primeira vez que eu fui numa festa de república, voltei para o Carnaval de Ouro Preto, já fui outras vezes. Aí sim, sentei com os amigos, né, brindamos, enfim. Né, lógico, o meu exemplo é um pequeno exemplo, mas que veio muito forte a lembrança desse exemplo de Ouro Preto, justamente como eu consegui passar por aquele momento tão difícil, de tantos convites, de tantas possibilidades, e conseguir manter o rumo que tinha sido planejado, justamente por ter um propósito. E aí, essa frase, né, me fez reviver isso tudo, me fez lembrar disso tudo, e eu falei assim, cara, vou compartilhar com o pessoal um pouco dessa frase, porque muitas vezes o ambiente que a gente está, ele influencia muito a nossa vida, influencia muito, e ele pode ser um obstáculo de crescimento, ele pode ser um obstáculo de, enfim, né, de várias coisas, ele pode ser um complicador, digamos assim, mas de toda forma, se a gente tem claro o que a gente quer, a gente vai conseguir ter forças para passar por essa situação. E o ambiente, sim, ele tende a influenciar, mas ele não é determinante. Ele só é determinante na vida da pessoa que não sabe o que quer, que não sabe o que é o que ela espera, o que ela gostaria de vivenciar, o que é o objetivo de vida dela, o que é o propósito, o porquê dela estar naquele lugar, o porquê ela está dizendo sim para uma situação, ou porquê ela está dizendo não para outra situação. Então, o ambiente, ele pode ser um motor que vai te levar para frente, assim como pode ser um freio que vai te segurar. Mas ele não determina o seu futuro, ele não determina a sua escolha, ele não determina se você vai ser um vitorioso ou um não vitorioso. O que vai determinar de fato isso é exatamente você ter um propósito claro, saber onde eu estou, para onde eu estou indo, o que convém, o que não convém, o que cabe, o que não cabe, o que eu posso, o que vai me aproximar do meu propósito, o que vai me tirar do meu propósito. Ou seja, são através dessas pequenas escolhas que a gente vai conseguir ter um norte em nossa vida, né? Muitas vezes a gente não sabe, eu vou conseguir o meu propósito, ou eu vou conseguir ser vitorioso. O que é ser vitorioso? O que é esse propósito? Essa semana eu estava lembrando muito daquela situação do carro que eu cheguei a comentar, né? Você dirigir um carro à noite, você vai ser daqui a Belo Horizonte, por exemplo, na minha cidade, Belo Horizonte, tem 230 km. Cara, se você vai à noite, você vai conseguir enxergar muito pouca coisa na sua frente. E é através desse pouquinho que você vai enxergando, você vai tomando ações ali, de virar o volante para um lado, para o outro, pisar no freio, acelerar. Ou seja, é a soma dessas pequenas ações num universo que você consegue visualizar muito pouco à frente, que você, através das constâncias de tomada de decisões certas, faz com que você consiga desviar de buraco, desviar de obstáculos, passar por cidades que têm atrativos e chegar no seu objetivo, no caso, chegar na cidade de Belo Horizonte. Você não consegue visualizar o todo, mas você consegue visualizar pequenas partes que você tomando a decisão certa, somando essas decisões certas, você consegue chegar no seu propósito, no seu objetivo, no caso do carro lá. Quando você pega a situação de Jesus no deserto, ele foi tentado em várias situações.
né? Em vários momentos houveram propostas para ele. E o que aconteceu? Ele foi, uma por uma, ele foi tomando decisão, e a soma dessas decisões fez com que a gente chegue nessa frase hoje, né? Que Jesus venceu no deserto, enquanto Adão pecou no paraíso. Então, mais importante do que o ambiente, mais importante do que os recursos que a gente tem disponível, é a gente saber com clareza aquilo que eu quero, onde eu quero chegar, e a partir daí, tendo isso claro, vai ser muito fácil tomar as decisões. Porque se eu estou indo daqui a Belo Horizonte de carro, se eu chego num trevo e tem uma placa escrito Belo Horizonte e outra escrito Juiz de Fora, se eu estou indo para Belo Horizonte, vai ser mais fácil tomar a decisão para seguir o caminho. Ou seja, se nós queremos, né, ter uma vida plena, vencedora, nós precisamos ter claro o nosso propósito. Porque se a gente não tem um propósito, a gente vai ser vencedor em quê? Né? A gente não sabe para onde está indo. Então pode ser que a gente não vai conseguir saber se chegamos ou não onde deveríamos chegar, ou estar ou não onde deveríamos estar. Então é uma reflexão que eu queria trazer aqui com vocês, né? Dessa semana, ficou muito forte lembrando de Ouro Preto, deu uma saudade, né? Porque foi um momento da minha vida que me preparou para a vida. Foi muito difícil, vários desafios, vários momentos assim de desistir, voltar para trás, porque realmente a situação financeira era complicada, né? Tinha um tempo atrás que eu falava assim, eu passei necessidade lá. Hoje eu cheguei a fazer um jejum intermitente forçado. Mas, cara, como foi importante para mim? Porque hoje não existe a palavra impossível para mim. Impossível foi aquilo que eu vivenciei lá atrás, eu consegui vencer. Diante daquilo, eu já consigo hoje não ter limitações de saber que eu talvez não consiga passar por alguma situação. Pelo contrário, por ter sido capaz de superar aquelas adversidades naquele momento, hoje as coisas são muito mais claras para mim, que eu consigo superar qualquer situação. Basta eu querer, basta ter claro o que eu quero para mim, o que eu decido seguir. Então, essa reflexão, né, de se a gente quer ser um vencedor, a gente vai conseguir de forma muito mais clara, de forma muito mais tranquila, se a gente tiver um propósito claro. Lógico, ser tranquilo quer dizer que não vai ter problema, pelo contrário, sempre vai surgir dificuldades, e nenhum propósito é fácil de se cumprir, de se manter, porque toda hora está surgindo uma oportunidade nova, uma situação nova. Mas o que vai fazer diferença, o que vai me fortalecer, que vai ser um porto seguro para mim, que eu vou poder me agarrar, até para me balizar, eu estou no lugar certo, estou na direção certa, isso é certo, que escolha eu tomar agora, vai ser exatamente o propósito claro. Então, compartilhar com vocês um pouquinho dessa semana que foi, dessa reflexão que ficou para mim, e deixar aí o convite para que vocês reflitam aí também, como é que está o propósito, está claro, né? E é importante você ter propósito em todas as áreas, né? Na sua vida familiar, na sua vida afetiva, sexual, de saúde, físico, na parte espiritual, na questão de finanças, na questão de negócios, porque nós somos um corpo, né? E todas as áreas da nossa vida precisam estar funcionando bem. Se o dedinho do pé está doendo, ele afeta o corpo inteiro. Então a gente precisa estar com as nossas áreas equilibradas, então é importante a gente ter um propósito para cada área da vida e ser o nosso norte, né? A nossa bússola, que vai conseguir nos manter diante das adversidades e fazendo com que a gente tome as escolhas certas, porque tomando as escolhas certas, a gente vai poder chegar um dia e parar. Valeu a pena, eu venci, porque eu me propus a isso e eu fui fiel a esse propósito e hoje eu sou coroado com ele. Beleza? Pessoal, é isso. Um forte abraço para todo mundo. Boa semana, uma semana abençoada, cheia de novidades, e se não tem um propósito claro aí, com certeza vale a pena parar e escrever no papel qual que é o seu propósito das diversas áreas da vida, porque com certeza as coisas vão ficar mais claras. Beleza? Boa noite, bom domingo para todo mundo aí, obrigado quem participou aí. Forte abraço, domingo que vem nós estamos aqui de novo, tá bom? Deus abençoe.